Olá, tudo bem? Ontem eu vi um vídeo da Solange, da editora Almenara. Até fazia tempo que eu não via os vídeos dela, acho que eu não tinha publicado. E ela falou um pouquinho sobre diversas coisas, né? Mas falou sobre o uso da ferramenta espiritual como conhecimento de si mesmo e sobre essa transição que a gente está passando, seja no micro quanto no macro, questões atreladas à geopolítica, à consciência humana, à consciência coletiva, as questões socioeconômicas mundiais, pandemia, guerra, tudo que essa geração nossa está enfrentando e de alguma maneira isso tem um impacto direto em nossas vidas, seja individualmente ou seja coletivamente. Eu não estou colocando esse vídeo para confrontar o que a Solange falou, mas porque eu já havia pensado sobre isso e estava pensando em gravar um vídeo, e aí o vídeo dela corroborou com esse meu insight, com isso que eu estava pensando a respeito. Embora eu concorde com ela de maneira geral, eu tenho algumas pontuações que eu gostaria de fazer, da onde eu vejo isso em mim, vejo isso nas pessoas ao meu redor, vejo isso de uma maneira coletiva, sempre sem julgamento, apenas compartilhando a minha percepção, o meu testemunho a partir dos ensinamentos das cartas e sobretudo da vivência delas. Veja, Cristo fala na carta 2 que após a iluminação dele, depois eu coloco um trechinho aí para você ver, eu não estou com o livro aqui, mas ele fala mais ou menos assim nas minhas palavras. Então Cristo fala assim na carta 2 que não é preciso, ou não precisaria, no termo que ele coloca lá, você ter pena de ninguém, pena das pessoas, pela ignorância das leis da existência, da espiritualidade, da falta de conhecimento espiritual delas, mas que você sinta uma compaixão por elas e principalmente você compartilhe essa verdade. Ele fala de o homem ensinar ao outro as leis cósmicas da existência. Eu falei aqui da maneira como eu me recordo, com minhas palavras, depois eu coloco na íntegra ali o trechinho. Está lá na carta 2, eu sempre pensei isso. Durante a pandemia, eu não me alimentei disso, e até onde eu sei, aqui na nossa família, na minha família, aqui em casa, eu não permiti, e dividi isso com a minha esposa. Os meus filhos são pequenos, então eles não têm consciência disso. Durante esses 3 anos, nós não nos alimentamos absolutamente nada do que a mídia grosseira, essa mídia aberta colocou. Não colocando como se isso não fosse uma verdade. Eles falam que eles compartilham fatos, mas a gente sabe que é bem mais que isso, né? Eles colocam de uma maneira exacerbada esses fatos e centralizam eles em torno
de uma pauta. Mas eu também não quero falar sobre isso. Eu acho que a própria Solange falou e ficou bem claro isso. Então, e por uma coincidência, uma ironia, até onde a gente sabe, nós não pegamos essa doença nenhum aqui de casa. E pode ser que pegamos e não soubemos, mas todas as vezes que, as poucas vezes que nós fomos fazer teste, a gente não tinha pego essa doença, nem eu, nem a esposa, nem os filhos. Bem, mas não é isso que eu quero dizer, não estou aqui para contar vantagem. Mas desde que começou a guerra, no discurso do Putin lá, antes do país dele invadir, né? Ele dá a ordem para invadir. Eu li o discurso inteiro, porque acho que 1 hora lendo. É um discurso comprido, um discurso de ódio, de rancor, um discurso secular, de aspectos de uma história que o ego dele se sente como traído, injustiçado, e a gente sabe o que está por trás de todo crime, de toda guerra, de toda inadequação, de toda insegurança, é o ego, né? E quem acessa o conteúdo das cartas sabe do que esse impulso é capaz. Quando a pessoa psicologicamente fica refém desses impulsos e aí a sua natureza primordial, a sua natureza genuína, aquilo que nós chamamos de alma, é calada, né? É cegada, é obstruída. A psique não transmite mais como interlocutor da alma a mensagem, as características inerentes ao poder criativo. E aí esse é o verdadeiro mal da humanidade. O ser humano não é mau. O ser humano tem um grande desafio de transcender o ego e conseguir controlar, refrear esses impulsos intrínsecos da existência que está no vegetal, está no animal, está no ser humano. Isso ainda é um conhecimento muito ainda é acessível, muito acessível, né? Mas pouco compreendido, não tem muito interesse, né? A consciência humana, de maneira geral, ela quer ter êxito, né? Ela quer se dar bem na vida. Isso não é mal, mas isso como um objetivo por si só entorpece e obscurece a visão do ser humano. E a religião também não tem esse conhecimento, ela tratou de aspectos espalhados, aspectos da verdade, mas muito pouco analisados, muito pouco aprofundados, como as cartas de Cristo fazem. E esse livro, esse conhecimento, ele já se tornou um livro quase histórico, né? Já tem 22 anos desde que foi escrito, 10, 11 anos atrás, desde o início que foi traduzido, e eu agradeço imensamente, profundamente a editora, a Solange, a equipe dela por ter feito isso, porque eu vejo que está tudo conectado, né? Eu vejo que se ela não traduzisse e a pessoa que eu conheci me comentasse desse conhecimento, eu ia estar lá onde eu estava, né? Mas essa transição interna da minha consciência passou por um caos, né? E esse caos ele foi precedido de um compartilhar. Então, no nosso grupo das cartas, a gente tem uma pequena célula que fala sobre esse livro. Existem várias outras, né? Eu conheci uma delas e acabou se formando uma outra célula que a gente fala toda quarta-feira, às 8h30. E ali eu fui questionado por uma pessoa falando, pô, mas você fica fazendo esse trabalho, ninguém quer.
E essa mesma pessoa que estava ali conheceu o grupo e acho que já li as cartas pelos meus vídeos. E aí eu falei para ela, bom, mas você é uma prova que para você a estatística é 100%, né? Então, essa compaixão que a gente sente desses fatos, né, desses acontecimentos de transição macros, ela tem que impactar e ela tem que refletir no micro, né? Você tem que se lançar, e isso eu acho que é uma responsabilidade inerente ao conhecimento espiritual, seja ele por que via for, de se doar, de compartilhar. Eu disse, acho que na última semana eu falei, esse pão que eu como, eu não tenho como não compartilhar, eu não tenho como não dividir esse pão que modificou a minha vida internamente, né? E com isso a minha percepção, a minha perspectiva se ampliou, né? Os meus valores se alteraram, se aprofundaram. E houve um caos, sim. Houve um caos, como toda mudança macro e toda mudança micro, ela vem de um caos. Esse caos, eu já busquei a etimologia da palavra, e a palavra que mais se assemelha para mim, a etimologia dela, do caos, é a revelação, né? Imagine, eu vou tentar exemplificar o que essa palavra caos modifica, criando uma direção, uma ideia. Mas seria mais ou menos assim: você é demitido do emprego que você não gosta e você fica por um período sem provisão financeira. Isso gera algum caos na sua vida, mas de repente, posterior a isso, você acha, né? Você atrai um emprego que diz mais sobre o que você é, você se sente mais preenchido, né, pelo aquele serviço que você presta, e não exclusivamente pelo dinheiro. A gente sabe que o dinheiro, ele é bom, né, mas o lugar de dinheiro é no bolso. Quando você tem dinheiro na mente, você é uma pessoa doente, né? O sexo, ele é bom, ele é maravilhoso como uma maneira de expressar o amor que você sente pelo outro, mas quando ele vai para a mente, você se torna doente. Tudo que está na nossa mente causa alguma compulsão doentia que distorce a nossa visão, a nossa realidade. E num contexto de caos macro, não é diferente, né? A questão é que a gente não pode tratar isso de uma maneira hipotética ou fazendo pouco caso. Talvez as palavras não sejam essas, mas do que está acontecendo nesse mundo, né? É bem verdade que se você se envolver demais, eu já nem ligo mais a TV, há muito tempo a TV aberta, não dá tempo, é uma agenda recorrente, é uma agenda cíclica, egoísta, egocêntrica, que fala muito sobre a parte da desgraça e pouco sobre a natureza maravilhosa do ser humano. E isso distorce, né, a visão de quem se alimenta disso. Mas a nossa compaixão, ela é inerente a essa caminhada espiritual. Então, nos primeiros dias de guerra ali, eu acompanhei muito o que estava acontecendo. Eu me empatizei muito. Eu chorei muito. Mas aí eu reequilibrei, refreiei esses meus impulsos, essa minha conexão com aquilo que eu estava vendo. Eu ponderei e eu me reposicionei, vendo de que maneira eu ia
atuar, ainda que fisicamente eu esteja longe, mas assim, a guerra, a pandemia, o caos, ele sempre respinga nas pessoas que a gente ama, em torno de nós. Muita gente perdeu pessoas com essa pandemia, muita gente tem gente envolvida na guerra, e comigo não foi diferente. Em dezembro do ano passado, eu tive uma conversa com meu irmão, e ele está num momento muito revoltado. E ele tinha uma namorada da Bielorrússia, e ele ia casar com ela e ir embora. Hoje ele já é casado com essa moça, mas em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, a gente estava juntos com a família, e a gente conversou muito sobre espiritualidade. O meu conhecimento é diferente do dele, o conhecimento dele eu acho que dispersou demais e acabou confundindo ele, o que também faz parte dessa caminhada. E ele ficou revoltado, e ele sempre foi contra o sistema, e parece que ele foi atraído para essa outra face do sistema, né? Que ingenuamente as pessoas dividem o sistema em capitalismo, socialismo, capitalismo, comunismo, Ocidente e Oriente. E isso é uma opinião muito superficial, e à medida que você se aprofunda em tudo se complexifica, né? Tudo você vai ver que é muito mais difícil de você chegar a uma conclusão do que ingenuamente e aparentemente a gente projeta. E isso diz cada vez mais que nós não sabemos nada. Não sabemos nada de nada. Mas isso não quer dizer que você não tenha que se aprofundar e não vá se aprofundar para se conhecer durante esse processo. E aí eu me recordo que a última palavra que eu disse, eu falei, olha, meu irmão, se você ficar revoltado dessa maneira, se você tiver ido embora dessa maneira, o único míssil que vai cair na tua cabeça. Eu falei para ele, porque você vai atrair isso. Na época não tinha guerra, não se falava sobre isso, embora o mundo há 2, 3 anos a gente já percebe que caminha numa agenda de transição geopolítica, macroeconômica, né? O poder muda de mãos, né? A gente sabe disso. O Ocidente, os Estados Unidos têm 80, 90, máximo um século de expressão econômica no mundo. Isso dentro de um contexto milenar, isso não é nada, né? O poder mudou de mãos por inúmeras vezes, né? Já pertenceu à Ásia, já pertenceu a Roma, já pertenceu aos mongóis, já pertenceu à Grécia, né? Ele troca de mãos, né? Para a gente experimentar esse grande círculo escolar que é a vida terrestre, a vida humana. E eu me lembro que essas foram as últimas palavras que eu falei para ele, e ele está lá na Bielorrússia, já falei várias vezes com ele. A comunicação entre nós é muito difícil, porque ao longo dos anos criou-se gatilhos de ego, né? Tanto da parte dele, né? E não posso negar que da minha parte também. Então ele está lá, próximo ao epicentro da guerra, né? Mas está vivendo a manifestação das suas crenças, a manifestação da sua consciência, lá e eu aqui, afastados, mas conectados em compaixão, em preocupação, ainda que a preocupação não resolva nada. Mas
tudo isso tem que fazer uma reflexão do ponto onde está hoje, né? A Solange falou sobre ferramenta. A ferramenta está aí, mas ela tem que ser disseminada, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser trocada ideia, né? Não como uma incutição de um conhecimento, né? Não como uma desculpa, mas não como uma doutrinação. Não é isso. Mas como a gente faz nas cartas ali, nas reuniões, e as pessoas que acompanham os vídeos aí, o seu olhar vai mudando, né? O seu olhar vai aprofundando. E aí você começa a discernir como calibrar esse afastamento, porque virar as costas para isso, e eu não estou dizendo que foi falado isso no vídeo, mas você começa a calibrar essa compaixão e aquilo que pode ser feito efetivamente, né? Seja orando para essas pessoas, seja pedindo luz, porque nós não conseguimos emanar luz, né? Da maneira como Cristo fala nas cartas, ele fala: não há nada na sua consciência humana que possa ajudar, curar o outro, mas se aprofundar, meditar profundamente e redirecionar essa intenção sua. A gente sabe que isso é o que realmente dá certo, é o que realmente é prático e pragmático, né, do conhecimento das cartas. E eu não estou aqui dizendo para você acreditar nisso, não acredite nisso. Mas ao longo do caminho, se você fizer isso, você vai verificar, né? Vai ser a própria prova disso que eu estou dizendo. Então, nesse pequeno vídeo de hoje, eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre esse posicionamento de até onde a gente consegue se envolver, até onde nós temos que se envolver e até onde nós temos que nos afastar, né? Depois que eu tive filho, meus filhos, o Pedro vai fazer 5 e o Luca vai fazer 4 anos, eu percebi na prática que eu precisava me secar para depois secar eles, né? Então a gente não tem que se envolver até o ponto onde a gente não consegue nem ajudar, né? Onde a gente não consegue nem expressar e nem compartilhar, né, a alegria, a felicidade, como que esse conhecimento produz essa alteração de consciência. Então sim, voltando para o caos é a revelação, é a transição, mas dentro desse caos pode ser que você morra, dentro desse próprio caos, que para o macro é só um redirecionamento, é só um desmembramento, né? É só uma bifurcação que tomou outra linha, né? Pode ser que você seja vítima disso, pode ser que eu seja vítima, pode ser que nós sejamos apenas a testemunha, né? E aí, quando você não se envolve, você não é nem a vítima e nem a testemunha, porque você não testemunhou, você virou as costas para aquilo que estava acontecendo. Cristo fala sobre uma espiritualidade sobre uma espiritualidade no texto 17 das cartas complementares. Vou falar vou falar com as minhas palavras, mas ele fala de uma espiritualidade, entre aspas, egoísta, né? Que a gente sabe que a busca da espiritualidade, a ampliação dessa consciência, essa mudança de valores, esse conhecimento de ti mesmo vai te gerar uma nova qualidade de vida, uma nova percepção, uma nova alegria, uma solitude, né? A gente sabe, todo mundo que segue esse caminho, cada um experimenta a sua maneira, no seu grau de compreensão, de percepção, e vai galgando dia a dia, passo a passo, né? Minuto a minuto, refreando esses impulsos, reconhecendo-os
e transcendendo-os. E, inevitavelmente, essa vida abundante, né, ela vai acontecendo. Mas ele fala que ele não está buscando apenas essas consciências que querem viver uma vida melhor, uma vida de qualidade de vida melhor, mas que essas pessoas possam se dar as mãos, né? Eu vejo uma parte, eu vejo uma virtude na sombra. Eles são extremamente organizados, eles são extremamente alinhados e eles fazem marketing dessa percepção distorcida deles. E aí eu pergunto para você que está no caminho espiritual, a gente também deve compartilhar. A gente tem que ser marqueteiro. Marqueteiro da verdade, marqueteiro do próprio caminho, marqueteiro de ser autêntico, marqueteiro de descobrir a própria natureza genuína que se sobrepõe e está sob, né, toda essa experiência mundana da onde a gente está buscando lá fora, mas que o verdadeiro alimento nosso, o que nos faz a gente se expressar, faz a gente se preencher, alimenta a alma mais do que o corpo, né? Uma vez que você alimenta a tua própria alma, até menos fome você sente. Quem vive isso e rivaliza, né, com essa existência humana, com essa consciência humana, egocêntrica, egotista, só algo vai fazer você se defender disso, e é o teu próprio ego. Se você vivenciar essa disparidade, essa dualidade intrínseca do nosso ser, você não consegue negar isso, essa existência desse ego, desses impulsos, dessas compulsões, desse querer ser aceito perante a sociedade, e que faz com que você seja cegado. A gente sabe, eu sei, eu imagino aonde essa transição pode levar a humanidade de uma maneira geral. Essas pessoas que estão no poder hoje não tem bonzinho. São todos cegos, espiritualmente falando. Como Cristo diz, são cegos cumprimentando outros cegos. Eles estão cegados, eles não enxergam os outros. E eles vão até o fim. O ego, ele sabe que ele vai acabar, mas ele quer levar outros junto com ele. Porque não há inimigo, só uma projeção do ego como inimigo. Esse ego que cega essas pessoas de poder num nível doentio, ele está fugindo dele mesmo. Esses inimigos que são criados por ele mesmo, essas projeções, atormentam a pessoa, atormentam a entidade e fazem e levam essa entidade a cometer os crimes mais hediondos que possam existir. A gente sabe, a gente percebe, a gente intui do que essa força, esse ditador da experiência humana é capaz de fazer. O ego não é uma entidade, mas eles são impulsos que levam a entidade a se comportar como se não existisse ninguém. Como Cristo diz, ele pisoteará qualquer entidade que se coloque no caminho dele. Isso é o que eu queria deixar para vocês hoje. E
tentando não adicionar algo ao vídeo da Solange aí, mas tentando contribuir com algo de uma perspectiva, né? Olhando aqui por dentro da fechadura, né? Vendo um raio de luz aqui do que eu percebo, né? A gente precisa compartilhar essa ferramenta da qual a Solange falou cada vez mais. E nunca se esqueçam do que Cristo fala nas cartas. Até a paz, ela só vai vir quando cessar esse turbilhão do que nós mesmos ajudamos a criar. A gente precisa se unir numa rede mútua de consciência, de enxergar o outro e fazer o que for possível. Fazer aquilo que você pode, com aquilo que você tem e, sobretudo, com aquilo que você é, com a percepção que você tem, para tentar tirar cada vez mais pessoas, cada vez mais consciências serem ampliadas. E aí talvez a nossa visão se torne um pouco mais panorâmica, um pouco mais compassiva, um pouco mais inclusiva. Obrigado. Tchau. Valeu, Solange.